Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo das nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as flores começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, é dia do Senhor. A alma de todo católico deveria estar, sim, exultando de extrema alegria. Porque o fundamento, a alma da Igreja Católica tem como centro o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Se tirarmos a missa, nos tornamos protestantes, nos tornamos uma seita. Mas a alma da Igreja Católica é a missa. Por isso, eu recomendo mais uma vez, neste dia, não faltem à missa. Com exceção daqueles que moram na roça, então vão participar lá da celebração da palavra, que é feita aí na sua comunidade, ou você que está doente. Mas os outros não pode faltar. Se falta a missa ao domingo, incorre em pecado mortal. É o 3º mandamento, guardar os domingos e festas. As pessoas não levam muito a sério isso, mas está na hora de levar a sério. Uma pessoa que falta a missa por negligência, por preguiça e não quer ir porque simplesmente não estou com vontade, e a pessoa morre, ela vai direto para o inferno. Essa é doutrina da igreja, é ensinamento da igreja. Não vamos brincar. Se você não entende o que é a missa, estude. Pegue o catecismo da igreja, pegue os ensinamentos da igreja que fala sobre o sacrifício da Santa Missa, para que você possa entender melhor. É o que, na verdade, se está falando aqui na segunda leitura. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, a Santa Missa, oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Aqui ele está falando do sacrifício que era oferecido no Antigo Testamento pelo sacerdote e o sacrifício oferecido por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao mesmo tempo, ele é a vítima, ele é o sacerdote
E ele é aquele que se oferece ao Pai para redimir os nossos pecados. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva o que ele santifica. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Então, Jesus se oferece uma única vez. O sacrifício da missa é a renovação deste sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo. E imagina nós faltarmos a esse grande momento. Depois vocês leiam aí o capítulo 10 da carta aos Hebreus, que é a segunda leitura, capítulo 10, do versículo 11 até o 14 e depois o 18. Participemos do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Não faltemos à missa. Nada é mais importante na face da terra do que o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltemos ao Evangelho de hoje, Marcos 13, do versículo 24 até o 32. Jesus está falando da sua segunda vinda. Precisamos guardar isso no nosso coração. Jesus veio pela primeira vez. Primeira vez que ele veio, ali está o Verbo divino, se encarnou e habitou no meio de nós. Ele veio, se tornou homem por meio da Virgem Maria e se entregou em sacrifício pela nossa redenção. Ao terceiro dia, como ele havia previsto, ele ressuscitou. 40 dias, ainda ele com os discípulos ensinando, ele volta para a casa do Pai, dizendo que ele vai voltar na segunda vinda. E o que é que ele vai fazer na segunda vinda? O próprio Evangelho de hoje vai nos dizer o seguinte: então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Estão entendendo o que é que vai acontecer? Um grupo já vai estar lá, né, na eternidade, já está no céu. As almas dos fiéis defuntos, dos fiéis, dos que morreram, dando a vida pelo Evangelho, sendo fiel a nosso Senhor Jesus Cristo, como nós celebramos no dia 1º de novembro, aqui em exceção no Brasil, foi no dia 3 de novembro, nós celebramos os fiéis, aqueles que estão no céu, que foram salvos e foram fiéis a nosso Senhor. No dia 2, nós rezamos por aqueles que estavam no purgatório, estavam salvos e precisavam das nossas orações para poderem entrar no céu. Mas quando Jesus voltar, aqueles que estiverem aqui e forem fiéis a nosso Senhor, os católicos fiéis, Jesus vem buscar os membros, meus irmãos, da Igreja Católica. Isso é uma verdade. Doa a quem doer, mas é a verdade. Quando ele fala aqui, então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus. Quem são os eleitos? Os católicos, meus irmãos. É a verdade. De uma extremidade à outra da terra, ele vai reunir. Lá no Evangelho de São Mateus, nós vemos, e ali vai dizer, ele vai colocar uns à direita e outros à esquerda. Depois é só você
conferir Mateus 25, ali a partir do versículo 31, quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. As ovelhas mansas e humildes, os cabritos, os rebeldes, tá vendo? Colocará as ovelhas à sua direita, versículo 33 agora, de Mateus 25, e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Vinde, bendito de meu Pai. E aí, depois ele vai dizer: afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno, os que tiverem à esquerda. Sempre que eu vejo essa passagem do Evangelho, eu me pergunto, meu Deus do céu, se Jesus chegasse hoje, eu estaria do lado direito ou eu estaria do lado esquerdo? Ele iria dizer para mim: vinde bendito de meu Pai, ou ele iria dizer: afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno preparado para os demônios, para Satanás e os demônios? Deus me livre de estar do lado esquerdo. Deus que me livre. Eu preciso lutar diariamente para estar do lado direito. Porque Deus vai reunir, Jesus vai reunir todas as nações, todos aqueles que ouviram a pregação dos apóstolos, dos sacerdotes, dos bispos, de toda a igreja. E, ouvindo, se converteram, mudaram de vida e começaram a viver a vida de católico, a vida santa. E aí Deus vai reunir, como ele está falando aqui. Meus irmãos, vai ser um grande evento. Vai ser o maior evento já acontecido na face da terra. Interessante que a primeira leitura de hoje, que está no livro de Daniel, capítulo 12, do versículo 1 até o 3, vai falar justamente também desse grande evento. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos de teu povo, e será um tempo de angústia como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Mas nesse tempo teu povo será salvo. Os fiéis. Vai ser um tempo de angústia? Vai ser, como está dizendo aqui. Mas os eleitos, aqueles que são do Senhor, os católicos, serão salvos. Todos os que se acharem inscritos no livro. Quem é que vai achar inscrito no livro, senão aqueles que foram fiéis? Os confessores, as virgens consagradas que se consagraram a Deus, os sacerdotes fiéis, os católicos que foram fiéis a Deus, todos esses vão estar escritos no livro da lei. Mas, nesse tempo, teu povo será salvo, e todos que se acharem escritos no livro da lei, muitos dos que dormem no pó da terra, despertarão para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Está vendo, meus irmãos, o que vai acontecer? Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento. Os que foram firmes brilharão,
E os que tiverem ensinado a muitos homens o caminho da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Bendito aqueles que se empenharam e que estão se empenhando na pregação do Evangelho, levando a palavra de Deus. No livro de Daniel está dizendo que esses vão brilhar diante da face do Senhor. Mas nós não podemos ter medo não, meus irmãos. Do que Jesus está falando aqui, desses fatos apocalípticos que vão acontecer no céu, voltando ao Evangelho, aqueles dias depois da grande tribulação que Daniel falou, que eu acabei de ler, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Nós não podemos temer esse momento. Como vai se dar isso? Nós não sabemos, meus irmãos. Vendo estrelas do céu caírem e tudo, será que isso é uma metáfora apenas para entender que esse mundo vai realmente aí se acabar e vai restar somente o céu e o inferno depois, a eternidade com Deus? Como isso vai se dar? Não sabemos. O que eu sei é que Jesus ele fala que nós não devemos ficar com medo. Não devemos temer. Quem está com Deus, para que vai temer? Será o momento do que diz lá no livro do Apocalipse, no capítulo 21. Aí, a partir de então, os eleitos, aqueles que sofreram aqui na terra, aí ali vai dizer assim: não haverá mais angústia, não haverá mais sofrimento, toda lágrima será enxugada. Que coisa maravilhosa quando o Senhor vier na sua glória. Mas Jesus aqui está dizendo uma coisa que nós precisamos também colocar na nossa cabeça. Não sabemos o dia e a hora em que isso vai acontecer. Então, se nós não sabemos o dia e nem a hora, lembram-se lá da segunda carta de São Pedro, no capítulo 3, que vai dizer que os pagãos vão dizer: cadê essa promessa de que ele virá? Ele não vem coisa nenhuma, então vamos viver uma vida errada e tudo mais. E aí São Pedro vai dizer que Jesus está se utilizando desse tempo, que para nós é longo, mas para Deus é pouco tempo, já se passaram mais de 2000 anos, para ver se a gente se converte, para ver se a gente muda de vida, para que o Evangelho seja anunciado, para que chegue aos corações das pessoas, às quatro partes do mundo, para quando ele vier na glória, ele encontrar todos nós convertidos, todos nós vivendo a Santa Missa, vivendo a caridade, fazendo o bem, amando, se perdoando e tudo mais. Estão entendendo o que é que vai acontecer? Mas nós não sabemos, então, por nós não sabemos, aí São Pedro vai dizer que nós devemos viver uma vida santa. Vamos viver a santidade hoje. Vamos viver os mandamentos da lei de Deus. Você está vivendo os 10 mandamentos? E os sacramentos? Você tem vivido bem? Tem se confessado? Tem recebido a Eucaristia? Ou seja, tem participado da Santa Missa? E o casamento? Você já resolveu a sua situação? Está resolvida? Que bom, graças a Deus. Agora é só esperar o seu voltar. Agora, aqueles que não resolveram, olha, pedala. Resolve. Não deixa as coisas para depois, não. O demônio fica ali, olha, colocando amarras para que não seja resolvido. Então, vamos resolver? Resolvam. Procure um bom sacerdote. Fale, olha, eu vivo junto, não tenho nenhum impedimento. Então, viemos aqui, padre, porque nós queremos viver
corretamente os sacramentos, o sacramento do matrimônio. Nós estamos juntos, mas não recebemos, então queremos receber, e o padre vai dar as devidas orientações. Aqueles que casaram na igreja, se separaram por algum motivo, não tem como voltar, vai lá no tribunal eclesiástico para tentar resolver a situação. O que não pode é viver aí achando que Deus é misericórdia e vai vivendo no adultério. Não dá. Não dá, porque essa mulher que você está não é sua esposa. Esse homem que você está não é o seu esposo. Lembre-se do que João Batista falou em relação a Herodes com Herodíades. Herodes, a esposa que você está não é sua esposa, não, ela é a esposa do seu irmão. Vamos sair dessa vida errada aí. A mesma coisa lá no tempo de Davi, quando Davi saiu com a esposa de um dos melhores dos seus soldados. E Natã foi lá e disse: olha, essa mulher não é sua esposa, não. Adultério, não, nós não podemos viver o adultério. Não se pode viver o adultério. E não vamos justificar com o capítulo 8 do Evangelho lá de São João, daquela mulher adúltera que Jesus falou: mulher, ninguém te condenou? Não, então ele disse: vai em paz, mas não peques mais. Foi isso que ele falou. Ele disse: vai em paz agora, eu te dou perdão sim, mas não adultere mais. As pessoas deixam esse último pedaço e ficam só ali na misericórdia, que Jesus falou que ninguém te condenou, também não vou te condenar, para justificar e continuar no erro. Então vamos levar uma vida santa. E nós sacerdotes, nós padres, vamos viver a santidade própria do sacerdócio. Não vamos brincar não, meus irmãos. Essa história aí de homem com homem, mulher com mulher, vamos acabar com isso e vamos viver aquilo que é correto. Porque lá no capítulo 18 de Levítico 18, versículo 22, não deitará um homem com outro homem. Isso é uma abominação. Então vamos parar com as abominações. E no livro do Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, que um homem não pode se vestir como uma mulher não pode se vestir como um homem. Então, vamos viver aquilo que Deus está pedindo, meus irmãos, e não vamos nos deixar levar pelos instintos, porque Jesus está voltando. E Jesus não mudou essas coisas. Agora, quem quiser viver, viva. Isso aqui, quem deveria viver e não deveria mais, acabam vivendo, são os pagãos, os católicos não. Nós estamos aguardando o Senhor que vai chegar. Ele vai reunir todos aqueles que são os eleitos, como está dizendo aqui no Evangelho. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus. Os eleitos de Deus são aqueles que vivem a fidelidade ao Senhor. Os católicos, de uma extremidade à outra da terra. E como nós não sabemos, Padre José Augusto, como você não sabe o dia que o Senhor vai voltar, crie vergonha na cara. Leve uma vida santa, Padre José Augusto. Não faça do seu sacerdócio uma brincadeira, não. Não brinque com Deus, não se brinca. Porque Jesus está voltando e nós não sabemos a hora. Você precisa se salvar, Padre José Augusto. Não brinque mais. E aquilo que eu estou falando para mim, fale você para você. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima de mim valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Vamos ser santos porque Jesus está voltando.